Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do curso de Serviços Públicos. Aqui quem fala é o professor Flávio Barbosa, no terceiro vídeo referente à introdução à informática. Então, no nosso vídeo anterior, nós discutimos um pouco sobre as etapas do processamento de dados, e nós vimos que o processamento de dados é composto aí, basicamente de 4 etapas: a entrada de dados, o processamento, o armazenamento e a saída de dados. Nós vimos que o armazenamento é realizado pelos dispositivos de armazenamento, também chamados de memórias. E nós vimos que o computador eletrônico precisa desses dispositivos de armazenamento, ou seja, das memórias, porque eles armazenam os dados, as informações que são entradas e processadas para ser usada em outro momento no futuro. E nós temos aí vários tipos de memórias, cada uma com a função e atuando aí nessa parte de armazenamentos. Aqui nós temos alguns exemplos aí de dispositivos de armazenamento ou de memórias. Creio que a maioria aí vocês utilizam no dia a dia, ou pelo menos já ouviram falar deles aí. Bom, com referente às memórias, primeiramente nós temos que saber que elas são divididas aí em 2 grupos. No primeiro grupo estão as memórias chamadas de memórias voláteis, que são as memórias que precisam de energia para manter as informações armazenadas. E no segundo grupo, nós temos as memórias denominadas de memórias não voláteis, que é justamente o oposto das voláteis, ou seja, são memórias que não precisam de energia para manter as informações armazenadas. Vamos tratar agora dos principais tipos de memórias que nós temos em nossos computadores. Então, a primeira memória que nós vamos falar são as memórias ROMs. Ela é uma memória do tipo não volátil. É uma memória de somente leitura, ou seja, uma vez que os dados estão gravados, armazenados, você não consegue mais sobrescrever, alterar esse dado, apagar, apenas fazer uma leitura desses dados armazenados. E aqui nós temos 2 exemplos de memórias ROMs que eu creio que vocês devem usar no cotidiano seus, que é o CD-ROM e o DVD-ROM. Além dessas memórias aí, nós temos outro tipo de memória ROM, a BIOS, Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. O que vem a ser a BIOS? A BIOS, na verdade, ela é um programa encarregado de fazer o processo de inicialização, que nós chamamos de boot, do seu computador. Então, quando você aperta o botãozinho Power aí do seu gabinete, o primeiro programa que vai ser carregado vai ser a BIOS. Ele vai fazer um reconhecimento dos dispositivos de hardware instalados no seu computador e prover as informações básicas para o seu funcionamento. O que vem a ser esse reconhecimento que ele vai fazer? A BIOS vai pegar e vai verificar se o seu computador possui aí os componentes básicos aí de entrada e saída para que o sistema funcione. Como, por exemplo, ele vai testar se o seu computador tem instalado memória RAM, a quantidade de memória RAM instalada, se ela está funcionando corretamente. Vai testar também se você tem aí um HD conectado na sua placa-mãe. Vai fazer uma verificação em computadores mais antigos, aí, se há um teclado conectado nele. Os computadores mais novos, com sistemas operacionais mais modernos, essa verificação do teclado não é feita mais pela BIOS. Então, nós tínhamos aí, quem utilizou, ainda utiliza o antigo, o Windows XP ou alguma versão anterior, quando você inicializava o seu computador, se não tivesse um teclado conectado ou tivesse mal encaixado, aparecia uma mensagem pedindo para você apertar a tecla, se não me falha a memória, F2 do seu teclado, para ele receber o sinal, verificar que o teclado está ok e continuar o processo de inicialização. A BIOS ela fica gravada dentro de um chip, que esse chip é um tipo de memória ROM, ou seja, uma memória de somente leitura, e ele fica soldado na placa-mãe aí do seu computador. E nós temos uma foto aí de uma parte da placa-mãe,
E em destaque, aí, circulado aí pelo círculo vermelho, nós temos aí o local onde a BIOS está nesse modelo de placa-mãe específica. Além da BIOS, outra memória que nós vamos ter aí nos nossos computadores eletrônicos são as memórias RAMs, também chamadas de memória principal. Ao contrário da memória ROM, a RAM é uma memória volátil, ou seja, as informações que só permanecem armazenadas nela enquanto ele tiver uma fonte de energia alimentando o seu computador. Essa memória ela é de escrita e leitura, ou seja, nós podemos gravar, regravar as informações que estão na memória RAM. E ela é chamada de memória principal porque todos os dados, todos os programas que são manipulados pelo usuário, que são carregados aí no sistema operacional, eles têm que ser carregados pela memória principal. Então, antes desses dados ir lá para o processador, ele vai para a memória principal, da memória principal, através dos barramentos, ele chega ao nosso processador. Embaixo nós temos aí uma foto de um pente de memória RAM aí. Além da memória ROM e da memória RAM, outro tipo de memória que nós vamos encontrar obrigatoriamente nos computadores aí, somente do tipo desktop, são os HDs, chamados aí de memória secundária. O HD ele é uma memória não volátil e é a memória aí que tem maior capacidade de armazenamento em um computador. É no seu HD aí que vai ficar armazenado, guardado os programas que foram instalados, os arquivos que estão salvos no seu computador, que posteriormente, no momento que forem executados, serão carregados para a RAM. E nós temos uma foto de dois HDs. Da esquerda é um HD aí fechado, da direita um HD aberto aí, mostrando o HD realmente, que esse disco metálico que você vê aí na foto. E dá para você perceber, existe um braço sobre esse disco. Esse braço, na ponta dele tem uma agulha que faz a leitura e a gravação dos dados no seu HD. Dá para você perceber também que esse modelo aqui específico ele possui vários pratos, vários discos aí para fazer o armazenamento dos dados. E outro tipo de memória aí interessante em falar nos computadores eletrônicos são as memórias do tipo flash. Também é uma memória do tipo não volátil. Você vai encontrar essas memórias principalmente em dispositivos de MP3, MP4, smartphone, tablets, as câmeras digitais e dispositivos aí de armazenamentos removíveis, como os pendrives, cartão de memória. Também, mais recentemente, essas memórias do tipo flash são utilizadas para fazer um novo padrão de HD chamado de HD SSD. São fotos aqui de alguns dispositivos então que utilizam memórias do tipo flash.